Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Olá, esse é o podcast do Rua da Margem e vamos para mais um episódio sobre personagens, cenários de Porto Alegre. Ela nasceu e cresceu na Baixada Fluminense e durante toda a sua vida ela só queria ser alguém, isto é, ser dona do seu nariz. E ela veio a ser alguém na Cidade Baixa, em Porto Alegre, onde abriu um barzinho que sintetiza toda a simpatia da alma carioca no coração da Cidade Baixa. Joyce Gama. Tudo bom, Joyce? Tudo bem. E aí, há quanto tempo, né? A gente não se falava. É verdade. Eu sempre me emociono com você falando, Foguinho. É de propósito? É tudo combinado. Eu acho que não, ó. Que viagem. Mas então, que alegria estar contigo de novo. Sempre uma alegria estar contigo, porque sabe que eu te admiro muito, porque eu acho assim que é isso que eu acabei de dizer na abertura do programa, né? Uma mulher negra, carioca, que veio para Porto Alegre já faz quanto tempo? Eu acho que hoje está fazendo 20 anos, na verdade. Hoje? Eu moro em Porto Alegre. Hoje, mas exatamente hoje. No dia 22, eu acho que 22 de janeiro, 21. que nós estamos gravando. 20 anos. 20 anos, isso é coisa que os chineses chamam de sincronicidade, né? As coisas tudo ao mesmo tempo. Que coincidência legal, né? Que coincidência bacana, né? Então, tu vem para Porto Alegre e se afirma e se transforma numa empresária de absoluto sucesso, né? E com o Porto Carioca, que é um bar assim que tem uma personalidade muito própria, que é, no fundo, a imagem da tua personalidade, né? É verdade. O pessoal fala bastante isso. Esse ano o Porto vai fazer 13 anos, que a gente está ali no mesmo lugar. Aí na Rua da República, né? 188. Que é ali entre a Aline Silva e a João Pessoa, mas mais ali pro lado da Aline Silva, aqueles barzinhos assim que tem, né, uma sequência. Isso. Aquela região ali. É, bem ali no comecinho, né? Aquela rua ali tem vários outros barzinhos. E eu acho que junto com esses barzinhos que tem ali, a gente tornou a Rua da República uma referência ali na Cidade Baixa como boemia, né? É uma galera nova também, que tem ali, eu acho que bares ali com 10, 9 anos, né? Na mesma época que eu montei. Mas então, tu é de qual é a cidade da Baixada Fluminense? Eu sou de Belford Roxo. De Belford Roxo, né? E como é que tu veio parar em Porto Alegre, né? Como é que se deu essa viagem, né? Que é uma viagem. Na verdade, eu casei e vim morar em Porto, né? Tu casou com um gaúcho? Com um gaúcho. Uhum. E daí, 3 anos depois, assim, de casada, eu montei o Porto, separei e o Porto já tinha 1 ano. Porto Carioca, que é o bar, né? Isso. A gente chama de uns nomes meio carinhosos, assim. Intimidade, né? Porto, a Carioca, a galera fala assim. Então, daí eu montei o Porto, 1 ano depois eu me separei e a minha ideia era voltar pro Rio, né? Só que a minha mãe acabou vindo pra cá, ficou um tempo comigo até o bar ficar estabelecido. Ela voltou pro Rio e eu continuei porque o bar deu certo. A galera começou a ir, teve toda uma história, né? Antes, o pessoal do Marinho... Do bar do Marinho, né? Isso. O Marinho é um cara que é dono de bar também há anos, né? Bota anos nisso. É, bastante. E eu peguei bem a transição que ele tava saindo da Lima pra ir pra Sarmento. Exato. E eu acho que foram 6 meses ali que o público dele acabou indo pro Porto. E por ser um bar
mais samba, né? Eu acho que a galera dele acabou abraçando, por também ser uma galera que gosta de música, tocar violão. Então, ficou esses 6 meses do público dele indo no Porto. Mas é que tem uma outra coincidência, né? É que o Porto Carioca foi aberto exatamente no lugar do primeiro bar do Marinho, né? Isso que foi aí. o Gota d'Água, é isso? O Gota d'Água. Na Rua da Que eu República. nem sabia, na verdade. Né? Depois o pessoal foi me contando a história e o próprio Marinho também contou, né? Que ali foi o primeiro bar dele em 80 e... Início dos anos 80. coisa. Bem no começo dos anos 80. Isso. E eu acho que quando ele ficou meio desazado, né? Ele ficou sem bar, porque ele estava numa transição, saindo da Lime Silva para Sarmento Leite. Eu acho que ele meio que começou a frequentar, ele ficou meio comovido, né? Que né, te conheceu e, enfim, da coincidência, né? E eu acho que ele acabou levando o público dele. E nessa transição, o teu bar se beneficiou, né, disso, porque... Bastante. Foi bem no começo do... Foi bem no começo. Eu acho que ajudou bastante. Eu acho que foi um dos motivos do Porto ter se destacado, porque quando eu comecei, na verdade, eu não sabia, né, como é que era ser empreendedora, ter um negócio, cuidar, nada. Eu fui só na cara e na coragem. Nunca tinha trabalhado em bar, nunca tinha... Não. Sempre trabalhei, trabalhei nas Americanas, trabalhei na Bell Shop. O que tu fazia nas Americanas? Nas Americanas. Isso em Porto Alegre? Em Porto Alegre já, quando eu vim pra cá, né? Nas Americanas eu trabalhei de caixa e devolução de produtos, né? E aí depois saí das Americanas e trabalhei na Bell Shop vendendo produtos de cabelo. Daí foi na Bell Shop que eu consegui juntar uma grana pra montar o bar, né? Que também foi engraçado porque hoje, com a grana que eu montei na época, o Porto, em 2011, né? Eu acho que hoje eu já não conseguiria montar um bar, né? Que as coisas ficaram mais caras. Muito mais. A CB valorizou muito também, né? Sim, o ponto ficou mais caro. Muito. A CB valorizou muito, eu acho que depois da Copa ali. Hoje 2014. os aluguéis da CB tá caríssimo, né? E, bom, por causa do público do Marinho, Marinho, né? Aqueles 6 meses ali foi muito importante pra gente sobreviver, né? Porque no começo, quando eu montei o bar, a galera falava que o porto-alegrense era muito bairrista e que não ia dar certo. Será? Não, não Tu vê acredito. que essa história de carioca, não sei o quê, a galera não curte muito. E a gente foi indo, a gente colocava roda de samba. Daí tinha esse público do Marinho, que era uma galera muito da música, que tocava muito violão. Então... muitos músicos, né? Que são clientes do Marinho há muito tempo e tal. Muitos músicos, uma galera muito... como eu posso te dizer? Uma galera mais assim, altinha, né? Tipo, jornalistas, tudo do artistas, Marinho, assim, né? artistas. Isso foi muito importante, assim, pro Porto Carioca. E por que? Mas assim, tu trabalhando como funcionária, né, das Americanas e depois nessa loja de produtos para cabeleireiro, né? É isso? Por que tu escolheu ser... Bom, tu tinha vontade de ter o próprio negócio, já tinha vontade de ser dono do teu nariz, né? Isso desde sempre. Mas por que um bar, assim? Por que tu escolheu ser empresária da noite em Porto Alegre, né? Foguinho até hoje eu não sei, na verdade. É uma pergunta que eu tenho que me fazer. Eu acho que em algum momento eu devo ter ido em algum lugar e achado fácil, né? Na verdade, a grama do vizinho é mais verde, né? Sempre, né? A gente acha. olha, eu tô te vendo aqui agora, eu acho que eu vou ir por essa do foguinho, mas a gente não sabe o que é, né? As dificuldades, né? Os desafios. Eu acho que depois que eu percebi, assim... Mas tu gostava da noite, assim? Tu gostava de boemia, de circular pela noite? Tá aí, talvez, a resposta. Na verdade, eu cantava funk. Pois é, tem isso. Eu tava guardando isso pra depois, mas... Já que veio, né? Sim, eu cantava funk no Rio e dançava com as minhas irmãs. Eu tinha um grupo de funk, né? Como é que chamava o grupo? As Preparadas. As Preparadas. Olha só, é um nome... É um nome forte, né? Poxa vida, dá até medo, né? Isso em Belfort Roxo. Isso em Belfort Roxo. E aí, depois que eu casei, eu vim morar aqui e acabou o grupo, né? Então, talvez por isso eu montei um bar, porque era noturno, né? Eu durmo muito tarde também, não gosto de acordar cedo. Eu também, nesse ponto aí concordamos, né? E daí acabei montando o Porto, talvez por isso, né? E tem essa coisa de que o Porto Carioca virou um bar de diversidade sexual, né? Isso desde o início, ou foi se fazendo depois, e de que maneira isso também influenciou o ambiente ao redor ali, de toda aquela região ali, ou já era assim, o Porto Carioca se enquadrou? Então, depois desse público do Marinho,
eu acho que foram 6 meses praticamente que a galera ia ali todos os dias, ele retomou o bar dele. Sim, ele reabriu no Sarmento Leite e tal, onde está até hoje. Isso, está até hoje ali. E depois disso, na verdade, ali já tinha bares LGBTQIA+, né? Tinha 2 na frente, que se eu não me engano era o Capadócia e o Hangar, quando eu montei o Porto Carioca ali, e já eram bares LGBTQIA+, né? Então depois que o público do Marinho saiu, não todos, porque ainda ia um pouco da galera, né? Ficou misturando, assim, os novos e os primeiros clientes do bar. Aí os bares na frente, essa galera começou a adotar o Porto. Eles começaram aí no Porto, né? É um público que gosta muito de ser respeitado, bem tratado. Então, eles começaram a se identificar. Eles iam ali, a gente, como atende todos bem, a gente atendia eles muito bem. E eles começaram a adotar o Porto. E daí que eu acho que foi aonde mudou o público. E hoje o público do Porto, eu digo 90%. 90% é LGBTQIA+, né? Mas é um bar, eu digo que é um bar alternativo, porque, na verdade, vai todo... Vai quem quer, vai. Isso. Todo mundo é bem recebido. Todo mundo é bem mas acabou criando essa marca, né? E toda aquela região ali da Rua da República acabou, né? Uma rua... Assumindo isso aí. Essa identidade, né? Isso aí. Que é legal, talvez exatamente como tu disse. É um espaço onde as pessoas se sentem respeitadas, seguras, né? Principalmente também, seguras, principalmente, né? Mas tu levou também... como é que foi os primeiros momentos, assim, do bar, né? Como é que tu abriu? Tu tinha um dinheirinho, tu tinha mobiliário para abrir o bar? Como é que foi isso? Na verdade, quando eu abri, daí minha mãe veio para Porto Alegre me ajudar. Eu não tinha saído ainda da Bell Shop. Ela combinou comigo que eu ficava 6 meses ali pra gente poder manter o bar. E ela abria, eu saía da Bell Shop 6 horas, né? 6 horas eu saía direto pro bar, minha mãe já tava ali com tudo aberto. E aí a gente seguia, só eu e ela, né? Não tinha funcionário, nada. No começo foi bem difícil, eu tinha só 4 mesas, freezer, eu não tinha freezer. Eu lembro de um vendedor que não vem ao caso agora. Hoje ele é bem amigo, assim, continua sendo meu vendedor. Eu pedi ele um freezer, ele falou pra mim assim: como é que eu vou te dar um freezer que eu não sei se teu bar vai durar 6 meses? E daí hoje eu usou ele, 13 anos. Então, o começo foi bem difícil, assim, muito difícil. Tu chegou a levar coisas da tua casa pra lá? Foi um momento muito difícil porque eu tinha acabado de me separar, né? Fui morar com meu irmão, porque meu irmão veio morar aqui em Porto Alegre também pra me ajudar. No final a gente brigou, ele foi embora e minha mãe ficou. Como é o nome dele mesmo? O Jonathan. O Jonathan, que é um chefe de cozinha maravilhoso. Ele tá no Rio? Tá no Rio, voltou pro Rio. E sim, levei um freezer meu pequeno, daí congelava a ceva. A fritadeira que eu tinha era uma panela, era um fogão, então aí hoje tudo mudou. Tudo super profissionalizado, né? Hoje sim. E a coisa da comida também, né? Tu também teve que aprender a tua mãe, pelo que eu imagino, é uma cozinheira de mão cheia. A minha mãe cozinha desde os 18 anos. Ela foi até a 4ª série só. E daí, quando ela veio para Porto Alegre e me ajudou no bar, ela acabou fazendo um curso no Senac de chefe de cozinha, com o professor Mamadou. E na pandemia eu resolvi fazer o curso também, me profissionalizar, né? Então... isso agora, recentemente, em 2020. Isso. Porque eu me lembro que tu me contou que no início tu pegava as receitas na internet, né? Isso aí. Google. No Google. O Google me deve dinheiro, na verdade. E, sim, eu pegava as receitas no Google ali. Eu não sabia fazer uma caipirinha, o cliente ia lá pedia, eu ia lá no Google e pesquisava e fazia. Nossas batatas fritas até hoje é aquela batata rosa, que é a... Como é que eles chamam de... É uma batata rosa. Eu não sei o nome, não vou falar errado. O que é batata rosa? O Derixi. É uma batata assim, né? E essa batata... Eu usava uma batata branca, que ela sugava muito óleo, sabe? E aí até isso também eu descobri depois, que tinha que ser a batata rosa, que daí ela não puxava muito óleo, porque isso a galera reclamava no começo. Em resumo, tu saiu praticamente do zero, assim, né? Zero. Tu foi aprendendo e, bom, e depois tu fez cursos e tal, tu foi se profissionalizando cada vez mais, né? E ainda tô aprendendo. Que bom, né? Mas assim, no princípio, assim, foi muito na cara e a coragem mesmo. Na cara e na coragem. Sem grana, com pouca grana, né? E foi mais na vontade mesmo de... Na vontade de vencer. E
E, eu sou muito grata pelo bar, né, Foguinho? Porque hoje tudo que eu tenho, graças ao bar, sabe? Meu apartamento, se eu já viajei pra algum lugar, se eu já trouxe a minha família, né? Todas as oportunidades que eu tive foi o bar que me deu, né? E tu sentiu que Porto Alegre te acolheu bem? Houve dificuldade nesse sentido, né? Porque tu é uma mulher, né? Uma mulher negra, uma mulher forasteira, né? De fora, né? E Porto Alegre, eu acho que tem um pouco dessa coisa um pouco fechada mesmo, assim, né? E isso pra ti foi difícil? Como é que aconteceu isso contigo? Pois é, eu acho que às vezes a vontade de vencer, ela te faz tu esquecer os problemas e pensar pra frente, sabe? Então eu acho que quando eu vim pra Porto Alegre, eu passei por algumas coisas que hoje, com o bar lá com 13 anos, que eu percebo, sabe? Tipo, racismo eu já sofri. Quando eu trabalhava na Bell Shop, eu não sabia que era racismo. Então até isso. Como isso acontecia? Hoje eu percebo que era racismo pelo Porto, né? Porque além do Porto ser um bar LGBTQIA+, e pessoas... pessoas que têm... Como é que eu posso te falar a palavra? Que têm pensamento crítico, elas me fizeram perceber, sabe? Coisas que eu não percebia. Te alertaram. Isso. Então, tipo, na Bell Shop eu já sofri racismo de uma pessoa, de eu dar boa tarde, oi, posso te atender? E a pessoa, não, muito obrigada. E lá na frente pegar uma vendedora branca, sabe? Os clientes do Isso, e não perceber que era por isso, entendeu? E hoje no Porto eu percebo que eu passei lá atrás, que era isso, né? Então, hoje o Porto, até isso ele me ensinou, ter pensamento crítico, saber das coisas, assim, o que eu já passei, né? Já sofri racismo dentro do meu próprio bar, né? Também já preconceito da galera falar bobagem, de ter algum cliente LGBT ali, mas ele não pode estar aqui. Um hétero falar isso, né? E eu responder, tu também não pode estar aqui, se ele não pode, né? Então, essas coisas assim que a gente já passou lá e que hoje eu percebo, amadureci, né? Por causa do bar, né? Acho que eu respondi a tua pergunta. Não, claro. Mas é que também tu tem uma coisa assim, tu tem uma simpatia, né? Uma espontaneidade muito grande, né? Não, isso é verdade, né? Como todo mundo sabe. E isso também ajudou muito, eu acho, né? A criar uma empatia com aquele público e com a própria Cidade Baixa, que tem que é um gueto, de certa maneira, né? Em Porto Alegre, nesse sentido, assim, né? De que é um lugar, assim, onde é um lugar, assim, onde as manifestações de liberdade, especialmente da área de comportamento, né? Elas são acolhidas, né? E isso acaba te ajudando a abrir esse espaço, né? Mas parece que quando a história lá da vinda para Porto Alegre foi um show dos Rolling Stones, foi isso que tu... Foi. Meu ex-marido eu conheci no show dos Rolling Stones. Que é o rapaz aqui, o gaúcho, né? Isso. E tu gostava dos Rolling Stones? Tu gostava da banda, não? Eu tenho que contar essa história. Se não quiser contar, não precisa contar, mas... Carol, eu não sou louca. Então, é que assim, o Rio é tudo muito difícil, né? Tipo, agora minha mãe perdeu tudo, né? Na enchente que teve, né? Belfort Roxo tá sofrendo um monte. Sim. O Brasil tá sofrendo, né? Porque cada lugar tá tendo uma espécie de Porto Alegre agora. cataclismo natural, né? E então, tipo, quando eu tava lá e tinha um grupo, eu já tava com meus 19 anos. A banda de funk. Isso, tipo, não desenvolvia, entendeu? Tipo, nada acontecia, né? E passando aquela dificuldade, daí um dia... Onde é que você se apresentava? Em bailes de comunidades ou em eventos de rua. No Rio tem muita festa de rua, né? Então a gente se apresentava muito em eventos assim. Sempre ia junto. E era uma banda de mulheres? Era só mulheres. Que legal. E era um grupo de funk com nós três, né? Eu e minhas duas irmãs, somos três. A Joyce... Eu, a Jocleide e a Jaqueline. A minha mãe botou tudo com J. E daí a gente dançava, minha mãe sempre acompanhava, só que não rendia a grana, sabe? Não deslanchava a coisa assim, profissionalmente, né? Não, era muito difícil, né? E daí eu resolvi parar, não quis seguir, sabe? Não senti que iria acontecer algo, né?
Então, nesse dia que teve o show dos Rolling Stones, a minha irmã tava indo pro show e eu falei assim, eu só vou porque daí eu vou casar e vou me embora daqui. Olha só, isso foi dia 18 de fevereiro de 2006. Como é que tu tem isso? Isso aí. A gente tem uma equipe de pesquisa aqui que vasculha a vida das pessoas. Nas areias de Copacabana. Uhum. Mas tu não era fã dos Rolling Stones especificamente? Não, conhecia uma que outra música, mas não, né? E aí incrível, né? tu saiu assim, já sentiu que ia casar, né? Ia sair, e aconteceu. Meu ex-marido, casamos e vim morar aqui. Mas foi um amor assim, fulminante, né? Conta essa parte. E até aí então tu nunca tinha saído do Rio de Janeiro, nunca tinha viajado de avião e vem parar em Porto Alegre. Isso é uma outra ilusão que a gente tem também, né, no Rio, né? Que só existe o Rio, né? A galera que não sai ali daquele miolo acha que só existe aquilo dali, né? Uhum. E não é bem assim, né? E aí que tu veio pra Porto Alegre veio pra trabalhar nas... Isso aí, daí casei, vim morar aqui. Meu primeiro emprego foi nas Americanas, de carteira assinada. Isso era um outro problema no Rio também, porque é muito difícil a gente conseguir emprego. E hoje eu também percebo que por a gente ser mulher e preta, eu acho que isso atrapalha bastante. Não deveria, mas atrapalha. A gente não consegue emprego. E daí, quando eu vim morar aqui, eu consegui emprego nas Americanas e assinaram minha carteira, assim. Foi a primeira vez com 20 anos que eu assinei minha carteira. Porto Alegre. Em Porto Alegre. Pois é, que legal, né? Me fala mais do Porto Carioca, né? Por que o Porto Carioca se diferencia dos outros bares na Cidade Baixa? O que tu atribui, né? Porque já é um bar quase tradicional, né? Quando 13 anos já é um... Fazia 13 anos. Puxa, pra noite, né? Isso é outro detalhe que eu não percebi quando eu montei um bar, o Foguinho, porque na verdade, bar é muito desvalorizado, né? Como assim desvalorizado? Eu acho que por ser de noite, lidar com bebida, a galera não valoriza muito, sabe? Tu diz assim como empreendimento, como negócio. Como negócio. Uhum. Tipo, é muito difícil tu arrumar pessoas que queiram trabalhar e que percebam que aquilo dali é um emprego de verdade, que vai te dar salário, que vai te dar folga, sabe? Isso, ao longo desses 13 anos eu percebi isso, assim, é muito complicado tu ter um empreendimento de noite e manter ele, sabe? Você sempre tem que estar trazendo alguma novidade, sempre tá... Porque o público da noite também, ele é um pouco mimado, assim, caprichoso, ele enjoa, né? Então ele tem que estar sendo... E ainda mais em Porto Alegre, né? Que a galera, eu digo que a galera em Porto Alegre é muito da moda, né? Uhum. O pessoal vai muito na modinha, assim, fica um período, daí depois passa pra outro. Cansa, já vai, né? Já ouve. E, tipo, a galera vai lá no sushi, lan house, sabe? Pontos, assim. Uhum. Então, o pessoal é muito da moda aqui, né? E graças a Deus, 13 anos, o Porto, ele tem o público dele, fiel. Uma galera que vai todos os dias. Tem a galera que vai só no final de semana. E mesmo assim, a gente ainda consegue ter novos clientes, né? Tá sempre renovando. Sempre renovando. Eu acho que uma das coisas que a galera gosta muito no Porto, além do atendimento, que no Google a gente tem muita avaliação de atendimento, né? O pessoal gosta muito do atendimento. E da qualidade. A gente tenta manter muita qualidade, né? A qualidade dos produtos, na cozinha. Então, eu acho que o atendimento e a qualidade é um dos carros-chefes, assim, que deixa o Porto ser o que ele é hoje, né? Depois da pandemia, já recuperou, né? Saiu daquele período, assim, de terrível que foi, né? Porque a pandemia foi muito ruim para quem trabalha com público, né? Foi. Presencial. Foi muito ruim. Ficamos 8 meses fechados. Foi bem complicado, assim. Eu não esperava. Ninguém esperava, né? E foi bem difícil porque eu não sabia o que fazer, né? O Porto é o meu único ganha-pão e tinha pessoas com carteira assinada, tudo. Mas a gente foi fazendo devagarzinho, um dia após o outro, né? Até para não gerar uma ansiedade, e botar a saúde mental lá embaixo. Então a gente foi indo devagarzinho e conseguimos passar, assim. Mas tá indo ainda, não... Ainda não voltou, não retomou a pleno, assim, o que era antes, né? Não, porque em 2019 a gente tava com um crescimento, né? E então, através desse crescimento do sistema lá, a gente consegue ver. Então, eu acho que tá indo ainda. Não chegou lá, né? Uhum.
não voltou tudo. E tu tem planos, assim, de avançar mais, assim, nessa, né, em outros projetos, como empresária da cultura, da noite, da boemia? Como é que tu arquiteta, assim, a continuidade, assim, do teu lance profissional? Pois é, eu tenho muita vontade de montar outros portos cariocas, né? Porque é uma ideia que deu certo. Hoje a gente já sabe como fazer direitinho, né? Seguir todas as regras, tudo. Então a minha ideia era montar outros portos, né? Mas é que tudo é devagar, né? Tudo tem que ir no seu tempo, na sua hora. Então, tô vendo algumas coisas. Já surgiu alguns lugares, mas não funcionou. Mas seria fazer uma rede de portos cariocas ou outro? Essa é a ideia. Ah, fazer uma grife, assim, como é que chama? Uma companhia. Uma holding, né? Não, fazer vários portos carioca em outros lugares da cidade também, né? E tu acha que funcionaria fora da Cidade Baixa? Olha, a gente tem que tentar. Na verdade, eu tenho uma vontade de fazer na praia o primeiro, na verdade, né? De tirar do papel e colocar na praia, assim. Seria o primeiro ponto a gente testar. Eu acho que sim, porque de noite as pessoas procuram lugares para se divertir, relaxar. A gente sempre fala isso lá, a galera que trabalha, a gente sempre conversa que o pessoal que vai lá, os clientes que vão lá, eles vão porque eles querem relaxar. Eles saíram do trabalho, ou de uma reunião, ou de algum lugar estressado, e eles vão para lá para isso, para relaxar, para conversar, para arrumar amizade. Porque uma das coisas legais do Porto é que a gente recebe bastante gente de fora, assim. Tipo, eu tenho clientes de São Paulo. Ele virou uma referência para quem vem a Porto Alegre. Clientes que vêm de Salvador, de Belo Horizonte. Então, a gente tem um público, né, de fora, assim. Então, eu acho que funcionaria. E apesar de ele ser identificado assim com o público, né? Esse público, mas ele tem até pessoas que se conhecem, casais héteros que também se conheceram no bar, não tem uma coisa assim também? Tem clientes que se casaram lá, né? Ou que noivaram lá no Porto. Tem clientes que se separaram também. Tem a parte boa e a parte ruim, né? E tem bastante clientes. Tem essa referência também da galera aí. E teve uma época que tu fizesse festas também, né? Tu fazia festas do Porto Carioca, né? Isso também tá meio stand-by? Depois da pandemia as coisas mudaram um pouquinho, né? Então, eu tenho uma vizinha que não curte muito minhas músicas. E daí, então, hoje a gente deu uma freada, assim, a gente bota raramente, né? Mas tu fazia festas em locais, em outros locais, né? Esse a gente já não faz mais. Isso depois da pandemia eu acabei parando, né? Porque exige um investimento maior e tal, O investimento é bem maior. Até porque tu não sabe o público que tu vai... A quantidade de público que tu vai atingir, né? Então, se tu faz uma festa que dá 10 pessoas, tu não consegue pagar um evento, né? É bem complicado. Eventos. E tu olhando assim pra aquela menina lá que cantava funk lá, né? Como é que tu vê essa tua trajetória, assim, né? Pra ser o que tu é hoje, né? Aqui no Porto Alegre e tal. Como é que tu sonhou alguma vez, assim, tu virar uma empreendedora, né? Encarando todas essas dificuldades? Como é que tu vê como é que a Joyce vê a si mesma, né? Eu acho que é desafiador, na verdade, né? Porque, na verdade, bar, geralmente é homem que monta, né? Foguinho é um homem. Quase sempre, né? E bem desafiador. Bem desafiador porque eu nunca tive experiência de ter bar ou de ser uma empreendedora. E lidar com pessoas é muito complicado, né? Tanto pessoas, tipo, funcionários, quanto clientes, né? Porque o lance dos clientes é o lance da bebida, né? Tu tem que ter uma tranquilidade, uma paciência. É um público bem específico, né? Bem específico, as pessoas estão bebendo, né? Então, tu tem que ter aquela noção, né? E uma das coisas que as meninas ali que trabalham comigo, eu peço, tipo, elas não podem beber, nem no intervalo. Mas por que tu fala isso? Sim, porque eu tenho clientes de outros bares que estão trabalhando e vão ali beber, sabe? Então eu mostro isso pra elas, eu não deixo elas beberem, porque eu falo pra elas, aquele cliente, ele depende da gente, né? Ele tá ali, como eu posso explicar? Ele tá se sentindo livre pra ele fazer qualquer coisa, porque ele tá bebendo, né? E a gente tá ali como se fosse cuidar, sabe? Sim. Pra que não aconteça nada de errado naquele momento, enquanto ele estiver ali no bar, né? Então a gente tem todo esse cuidado, então a gente
gente não bebe, as meninas não bebem, a atenção é muito maior, entendeu? Então, eu te digo que eu fico surpresa, assim, na verdade, porque eu aprendi tudo sozinha. Surpresa contigo mesmo. Comigo mesmo. E quero melhorar mais, quero evoluir mais. E uma das coisas que eu gosto muito, na verdade, de estar em Porto Alegre e de ter o Porto é de ter evoluído como ser humano, sabe? Eu evoluí muito, assim, muito, muito. Cresceu não só profissionalmente, né? Mas cresceu como ser humano, né? E aquele sonho de ser dona do próprio nariz, né? Isso é talvez a coisa mais importante, né? E tu tinha isso sempre, desde... Eu te falava isso, né? E querer ser... Quando eu falava, eu acho que querer ser alguém... O que é ser alguém, né? Ser dona do próprio nariz. Eu acho que poder se sustentar dignamente. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Poder ajudar minha mãe, a minha família. Eu acho que é isso, assim. E evoluir como ser humano, né? Eu acho que é o mais importante de estar nesse mundo. Eu acho que é isso, assim. Tu poder evoluir como ser humano, poder mostrar ser uma pessoa melhor. E eu acho que tu mostrando ser uma pessoa melhor e evoluindo nesse sentido, tu acaba ajudando outras pessoas, sabe? Claro, pelo exemplo, né? Isso, acho que nesse sentido. Mas bom, o que eu acho, assim, é uma honra, um orgulho para Porto Alegre, né? Ter uma pessoa como tu, né? Na verdade, porque eu acho que a tua presença aqui, a tua presença vitoriosa em Porto Alegre, eu acho que só dignifica a cidade, é o lado bom da cidade, querendo abrir passagem, né? Porque a gente, não só Porto Alegre, mas o mundo todo tem tantas coisas, tantas maldades e tantas injustiças, né? Então, quando eu vejo uma pessoa com a tua trajetória, assim, eu fico feliz, assim, porque eu acho que é o futuro, né? Que o futuro seja isso, né? Sejam pessoas assim como tu, né? Donas do próprio nariz, né? Que exerçam a liberdade e propiciem que as pessoas tenham também a sua liberdade, né? E bom, para quem não conhece, né? Não precisa ser LGBT, né? Porque é um bar, assim, bastante... É um bar brasileiro, né? É um bar aberto, assim, não existe, assim, nenhum desconforto, nenhum incômodo, porque às vezes as coisas, quando viram guetos, às vezes, né? A pessoa fica com medo, assim, né? De não ser bem aceita, mas eu acho que não rola isso, assim. Muito em função da Joyce, assim, porque ela tem realmente uma simpatia, uma alegria que ela recebe as pessoas, né? E todo mundo se sente muito bem lá. Então tá, querida, muito obrigado, queria te agradecer e é isso, né? Eu que agradeço. Eu tô falando isso, eu me lembrei agora que eu vi uma reportagem que em Porto Alegre existem a minoria negros, né? Sim. Da população, sim, né? Sim. Então eu acho que eu ter vindo pra Porto Alegre, na Cidade Baixa, e ter sido bem recebida, né? Porque eu acho que com tudo que acontece, eu fui bem recebida, né, Foguinho? Sim. Tipo, ter aquele espaço, por mais que eu corria atrás, mas eu tive essa oportunidade, né? Se abriu essa oportunidade pra mim ali na Cidade Baixa, e eu sou muito grata por isso. Eu acho que eu estando ali, como outros empreendedores negros que estão vindo, tem o Cris, que é um cabeleireiro maravilhoso, que corta meu cabelo até, e ele vai lá e ele fala pra mim assim: Joyce, ter você aqui na CB pra nós é importante, porque tu mostra que a gente também pode vencer, que a gente também pode chegar lá, que a gente também pode querer chegar onde a gente quer. Então, só isso já me deixa feliz, de saber que eu estar ali, estar representando isso pra essas outras pessoas, já é gratificante. Não, o legal é que tu tem essa consciência também, né? De que a tua caminhada repercute, né? Que tu tem uma representação social também, né? Sem pretensões, né? Ideológicas e políticas grandiosas, mas o teu exemplo, como tu falou, né? Isso. Por si só, ele já ajuda a abrir caminhos para outras pessoas, né? Já me deixa feliz. Então tá, Joyce Gama, a Joyce do Porto Carioca, muito obrigado. Eu que agradeço. E fiquem ligados até o próximo episódio do podcast do Rua da Margem. Até já. Adjuntos, a gente pode mais.